No vídeo de hoje quero falar sobre o preço do Bitcoin, que subiu, então está subindo significativamente no dia de hoje, 2,5% de alta, chegou a 117 mil dólares, quase 118 aqui, não chegou a 118 mil dólares hoje, um pouquinho mais cedo, então queria parar para gravar esse vídeo, até ia fazer um vídeo sobre outro tema, mas como o preço subiu bastante, eu resolvi falar sobre isso no vídeo de hoje. Então, preço do Bitcoin acima dos 620 mil reais já. Vamos falar sobre tudo isso no vídeo de hoje, mas antes de começar o vídeo, eu gostaria de lembrar que nós temos uma parceria com a Bipa, onde você pode ganhar até 100 reais em Bitcoin com o cupom SATOSHI. A Bipa é uma corretora, uma exchange, onde você pode comprar e vender Bitcoin. Eles têm cartão cashback em Bitcoin e várias soluções bitcoinheiras, então se você tiver interesse, dê uma olhada na descrição do vídeo com o link e todas as informações. Esse vídeo vai para o ar muito em breve, esses vídeos de atualização de preço eu faço e posto logo em seguida, então no momento que eu estou gravando esse vídeo aqui, 117 mil dólares por Bitcoin, então o preço subiu consideravelmente, o que vai muito de encontro com o que a gente vem falando nos últimos vídeos. Recapitulando então, para quem não se lembra, o que aconteceu? Várias posições alavancadas de Bitcoin aí foram liquidadas. Então é uma correção relativamente saudável quando muitas pessoas começam a se alavancar aí em Bitcoin. Eventualmente, caso o preço não suba muito e o preço não sobe muito para sempre, a gente tem uma correção aí, uma liquidação desse pessoal que estava alavancado. É o que vocês podem ver aqui no dia 21 de setembro, quando quase 3 bilhões de dólares foram liquidados aí nas principais exchanges no mundo inteiro. Aqui tem algumas, mas inclusive existem mais exchanges além dessas, obviamente, né? Então o valor de liquidação de pessoal alavancado pode ter sido ainda maior. Isso fez com que o preço do Bitcoin, então, recuasse um pouquinho, né? A gente chegou ali no 117, o preço recuou aí, caiu até os 108, 109 mil dólares e agora já está subindo de novo. Estamos muito próximos da máxima histórica de 124 mil dólares por Bitcoin. E se a gente dá uma olhada no que a gente vem falando nos últimos vídeos, de fato a gente tem uma adoção mais lenta e gradual neste ciclo, com uma menor volatilidade, o que fica evidente olhando, por exemplo, para o Mayer Multiple aqui do Bitcoin e olhando aí para os principais players que eu já mencionei várias vezes. Temos grandes ETFs à vista de Bitcoin, como o ETF da BlackRock, aí, que foi o mais rápido da história a acumular 70 bilhões de dólares. BlackRock é uma das maiores gestoras de investimento, para quem não conhece. Temos grandes exchanges, temos Bitcoin Treasury Companies, governo dos Estados Unidos e governo da China, então é um movimento bastante intenso aí, sem contar que o Bitcoin hoje em dia já é um ativo de mais de 2 trilhões de dólares de market cap de valor de mercado. Então é um ativo que é mais difícil de se mover em relação a, por exemplo, o preço do Bitcoin no passado, que era um valor mais baixo, né? Então era mais fácil de movimentar o preço do Bitcoin. Quando a gente olha para linhas de tendência como Bitcoin Rainbow Chart, Bitcoin Long Term Power Law e outras, né, até o Fear and Greed Index, o indicador de medo e ganância, a gente vê que o preço não parece estar muito esticado, embora a gente esteja próximo da máxima histórica. A gente não parece estar com preço esticado em relação ao Bitcoin, e com a queda na taxa de juros dos Estados Unidos, que a gente já mencionou em outros vídeos aqui no canal, é bem provável que a gente tenha aí uma valorização de diversos ativos, né? O artigo que eu sempre menciono acerca desse tema é o artigo da Lynn Alden, que fala dessa relação entre liquidez global e preço de diversos ativos, que foi um tema que eu inclusive estudei no mestrado, mais especificamente focado aí nas políticas de quantitative easing, né? Mas o fato é que mais liquidez global geralmente traz, né, mais valorização para os ativos mais especulativos, né? Então tem mais dinheiro na praça, taxa de juros baixa tem relação com liquidez global. Quando a gente tem taxa de juros mais baixa nos Estados Unidos, que é o cara que manda no mundo, a maior economia do mundo, a gente tem uma maior liquidez, a gente vê o preço de vários ativos subindo. Bitcoin na máxima histórica, em reais também, 623 mil reais. O prata também, né? É muito interessante observar que o movimento dos metais, prata na máxima histórica, ouro na máxima histórica, eu fiz um vídeo só falando sobre isso, a importância aí dos metais ao longo da história como reserva de valor, em contraste aí com as moedas fiduciárias, que não tem limite de emissão. Temos uma dívida crescendo cada vez mais, né? Nos Estados Unidos essa dívida já passa de 37 trilhões de dólares e crescendo, então temos uma inflação crescente aí em várias moedas. Dólar aí já perdeu mais de 97% do seu poder de compra
desde 1913 e o real está perdendo o poder de compra muito mais rápido, né? Só que ele existe há menos tempo. 1994 foi o ano do Plano Real, né? Então, em contraste com isso, temos ativos escassos como o Bitcoin, né? Que tem uma escassez de acordo com seu protocolo, e prata e ouro, que tem uma escassez física, né? Dando uma olhada aqui em outros ativos, temos o SP500 também subindo, né? Muito próximo da máxima histórica. Temos o Ibovespa também próximo da máxima histórica, mas com uma queda, se eu não me engano, no dia de hoje, né? Uma leve queda. Mas o Ibovespa aqui eu sempre menciono que é muito importante ficar atento e fazer aí a correção para o Ibovespa no dólar, né? Deixa eu ver, eu não sei se eu tô com essa informação aberta aqui, senão eu já abro aqui para vocês. Eu achei aqui a comparação do SP500 com o Ibovespa, então Bolsa dos Estados Unidos e Bolsa brasileira, ambos em dólar, né? Aqui para mostrar a importância de dolarizar a carteira ou de pelo menos comparar os seus ganhos com dólar para não cair na armadilha do ganho nominal, ou seja, daquele ganho que você acha que você está mais rico, mas na verdade a inflação foi maior, né? Então, por exemplo, aqui no Ibovespa de 2010 até hoje, quem comprou o Ibovespa perdeu aí menos 33%, né? O resultado final. E no SP500 teve uma rentabilidade de 483%. Isso mostra a superioridade, por exemplo, da economia americana e a importância de pelo menos dolarizar os seus investimentos, né? Pensar em dólar, porque o dólar acaba sendo uma moeda mais forte que o real, né? Se a gente analisar aqui ao longo do tempo, o dólar vem se valorizando em relação ao real, né? Mas e se for possível ainda pela base monetária, né? M2, por exemplo, seria uma boa forma de corrigir, e se você fizer isso, você vai ver que o Ibovespa está muito longe da máxima histórica. Na verdade, você ganhou dinheiro aqui nominalmente, mas o real vale cada vez menos. Então, na verdade, você perdeu dinheiro. É a famosa perda variável aqui, o Ibovespa. Não é diferente de outros ativos, como o Bitcoin, que mesmo corrigindo pela base monetária, pelo M2, a gente tem um ganho real positivo, né? Bom, então seguindo aqui, a MicroStrategy, eu queria bastante ver como é que o MicroStrategy, a principal Bitcoin Treasury Company, ia se comportar nessa subida do Bitcoin. Está subindo 4,59% no dia de hoje, se comportando como a gente espera, né? As Bitcoin Treasury Companies tendem a ser mais voláteis aí que o Bitcoin e se comportar aí, subir mais quando o Bitcoin sobe e cair mais quando o Bitcoin cai. Por exemplo, nos últimos 5 anos, 2.200% de valorização na MicroStrategy contra 1.000% no Bitcoin, quase o dobro, né? Mais que o dobro, na verdade. Então, de fato, está acontecendo o esperado aqui, né? Esse topo aqui foi na expectativa da inclusão da MicroStrategy no SP500, se eu não me engano, foi mais ou menos por ali. E depois eles viram que isso não ia acontecer tão cedo e as ações corrigiram aqui. Mas no longo prazo, aparentemente, a MicroStrategy continua se comportando, né? Pelo menos no dia de hoje, aí como um Bitcoin alavancado, né? Com mais risco, claro, not our keys, not our coins é a frase clássica aqui dos bitcoinheiros que acompanham o canal, eles sabem disso, né? Se você não faz a custódia própria, você está delegando isso para outra pessoa, outra empresa, e existe um risco aí associado. Mas, enfim, quem acompanha o canal já sabe disso. Bom, claro, antes que eu esqueça também, o disclaimer clássico do canal é que isso não é uma dica de investimentos. Aqui a gente fala aí sobre novidades, notícias, gráficos, informações, e faz uma análise econômica, né, para que vocês possam entender o que está acontecendo, certo? Mas não temos como prever o futuro, muito menos temos a pretensão de dizer como você deve investir o seu dinheiro. Isso cabe a você, né, você que deve tomar essa decisão com base aí em informações, em dados, em fundamentos, preferencialmente não com base em sentimentos, porque é geralmente aí que o pessoal acaba cometendo erros, né? Argentina aí também numa situação complicada, já falei sobre isso em outros vídeos, né? Então, a Bolsa da Argentina se valorizou muito desde a eleição do Milei, mas vem passando por uma certa instabilidade aí, com um certo receio de reeleição do Milei. No caso o Milei não seja reeleito, ou que não seja reeleito, né, um governo com a perspectiva de manutenção das políticas de liberdade econômica, de desenvolvimento econômico, de facilidade de fazer negócios, a gente pode ver a Argentina voltando, né, ao grande problema que eles tinham antes disso,
com períodos de inflação altíssima, de dificuldades econômicas, né, que se recuperaram recentemente, mas então eles estão passando por uma situação complicada, um momento de virada, não só na Argentina, mas na América Latina como um todo, né, no Brasil, então a situação está ficando bastante complicada. Bom, enfim, dólar americano num patamar relativamente interessante, abaixo dos 6 e alguma coisa, o que aconteceu recentemente. Isso mostra duas coisas. Primeiro, a relação entre taxa de juros, principalmente nos Estados Unidos, que está caindo, né? Então, eles estão com uma política de tentar desvalorizar um pouco a moeda. Isso tem a ver também com a dívida, que está cada vez mais difícil de rolar, não só nos Estados Unidos, mas no mundo. E existem aí algumas dificuldades para rolar a dívida nos Estados Unidos, que está crescendo, que é um problema quase que intrínseco às moedas fiduciárias, né? Já falamos sobre isso em outros vídeos também. Então, é uma tentativa aí de tentar baixar um pouco do valor do dólar, e como a dívida está cotada em dólar, acaba baixando um pouco o valor da dívida. Tem a ver aí com a relação de taxa de juros. Por exemplo, aqui no Brasil, nós temos uma Selic a 15%. Nos Estados Unidos, eles têm menos de 5% de taxa de juros básica aí da economia e caindo. Então, fazendo a conta aí, isso acaba segurando um pouco do capital, e por isso, muito provavelmente, que o dólar ainda não está acima de 6, certo? E não é que o real esteja forte, porque, por exemplo, quando a gente compara com o euro está acima de 6, está próximo da máxima histórica, né, que ficou 6 e alguma coisa. Então, dá para ver que o dólar se desvalorizou não só em relação ao real, mas em relação a outras moedas, muito em função da política de taxa de juros e da questão da rolagem da dívida, a necessidade aí de rolar a dívida e a questão da taxa de juros. Lembrando sempre que a questão da dívida é uma bomba atômica no mundo inteiro, né? O sistema financeiro tradicional está lastreado, está sentado em cima de uma montanha de dívida que eventualmente a qualquer momento pode explodir e levar boa parte aí da rentabilidade dos últimos anos, né? Então, por exemplo, quando a gente pega SP500 aqui, a gente tem esse bull run aqui gigantesco, né? Vamos ver aqui, 800% de valorização em dólar. Então, isso aqui pode corrigir, e quando a gente tem correção de SP500, né, a economia global, a gente geralmente tem correção de Bitcoin, como aconteceu em abril de 2025, o preço do Bitcoin abaixo dos 80 mil dólares e SP500 também abaixo dos 5 mil pontos, né? Então aqui essa tendência geral, aparentemente ainda estamos em um momento de alta aí para o Bitcoin, em uma bull run para o Bitcoin, é o que tudo indica, não temos como prever o futuro, não é uma dica de investimentos, e o problema geral aí que todos os investidores e economistas sérios estão olhando é a questão da dívida. Isso aqui realmente é um problema sério, não está explodindo nesse exato momento, mas quando isso acontecer, a gente pode ter promoção de vários ativos. Só que como a gente não sabe quando isso vai acontecer, né, a gente está acompanhando muito de perto aí, porque, enfim, já tem pessoas que falam sobre o problema da dívida e do problema das bolhas que são infladas através de manipulação de taxa de juros nos Estados Unidos e no mundo, políticas de quantitative easing. Tem gente vendo isso desde antes de 2008, né? Então, não é um problema tão recente, às vezes as coisas demoram um pouco mais para acontecer do que o que a gente espera. Tem uma frase que diz que os economistas austríacos previram 10 das últimas 4 crises, né? Ou seja, os economistas de verdade conseguem ver os problemas aí na economia, mas a gente nunca sabe quando isso vai acontecer, né? Então, vamos ficar bastante atentos aí para o que está acontecendo. O movimento nos metais também é bastante interessante, talvez como uma alternativa ao sistema fiduciário que está meio falido, né, com moedas perdendo poder de compra, com a dívida aumentando. É um ativo sólido, reserva de valor durante milênios, então talvez por isso a corrida para os metais esteja acontecendo, e o Bitcoin, ele promete ser o ouro digital. Então a gente vai ver aí o que vai acontecer no médio prazo, né? No médio e longo prazo a gente vai ter a resposta com certeza aí dessa pergunta do Bitcoin, sendo de fato um ouro digital. Mas interessante, o preço voltou a subir, mais ou menos era o que a gente estava esperando, e ficamos no aguardo aí, e com certeza, se alguma coisa acontecer, eu vou informar vocês. Então, se vocês querem ficar por dentro de tudo que está acontecendo na economia, no Bitcoin, taxa de juros, Estados Unidos e Brasil, não esqueçam de se inscrever aqui no canal, deixar o like, clicar no sininho, e se vocês querem ajudar ainda mais e posteriormente ter acesso a conteúdo exclusivo, façam parte da área de membros aqui do canal. O valor é irrisório, né? É um valor aí que, se você dividir por dia, né, é um valor muito pequeno, e você contribui, ajuda o canal aí a produzir vídeos com mais frequência e mais qualidade. Eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado do vídeo, um grande abraço e até mais.